A gente vai dar sequência então à sessão, e hoje nós vamos ter a honra de receber o Dr. Marcelo Montera, que é conhecido de todos nós. O Dr. Marcelo Montera é o responsável pela clínica de insuficiência cardíaca do Hospital Procardíaco, pessoa que tem uma larga experiência tanto no diagnóstico como no tratamento dessa enfermidade, e vai nos trazer um caso, sem dúvida nenhuma, bastante interessante, que vai ter como apresentador o Dr. João Ricardo Antunes Marcos, que é residente aqui do programa de insuficiência de cardiologia do hospital, e nós vamos ter como debatedores o Dr. Luiz Fernando Brusi Porto, o Dr. Amarino Carvalho de Oliveira Júnior, que eu já estou vendo presente, Dr. Evandro Tinoco Mesquita, que deve estar chegando, doutora Rosa Célia, muito obrigado pela presença, Dr. Luiz Carlos Simões e Dr. Arnaldo Rabichovs, que também deve estar por chegar. Marcelo, muito obrigado pela... Desculpa, Arnaldo. Sabe que a Rosa está brilhando tanto aí? A Rosa está brilhando tanto. Entendeu? Então, Marcelo, eu queria te agradecer mais uma vez aí, estar colaborando com essa nossa vertente acadêmica. Eu passo a palavra para você, por favor. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos aqui, em especial agradecer a presença da professora Rosa Célia, por ter se deslocado até aqui e que vai nos ajudar muito na condução desse caso. Também queria agradecer a presença do meu amigo Lobê, também ter vindo aqui, saído lá da direção do hospital para poder vir aqui. E, obviamente, a todos os outros aqui presentes. Então, esse é um caso muito interessante, é um caso que tem como uma particularidade um saco de exames muito grande. Esse doente procurou o hospital esse mês, e nesse mês conseguimos fazer tudo que os senhores verão no final da sessão. Então, toda a primeira parte da sessão que nós vamos discutir, vocês vão ver que essa sessão ela trabalha muito ao HPP, que é o saco de exame do doente. E, por isso, eu pedi a presença da doutora Rosa para poder nos auxiliar, até na linha de pensamento, porque foi o que norteou. Esse paciente não é do Rio de Janeiro, ele mora em Uberaba, ele foi recomendado para vir para o centro daqui do hospital. Nós temos recebido muitos doentes, em função principalmente da área de biópsia, para poder seguir na investigação. Os pais são enfermeiros, então houve um grande esforço da família de trazer esse rapaz aqui. Muito bem, o doutor João é o residente, ele vai dar seguimento. João, com você. Bom dia. Então, como o doutor Marcelo falou, a gente vai ter uma sequência um pouco diferente nessa sessão em relação à história clínica, exame físico, né, começando com uma HPP extensa. É um paciente masculino de 14 anos, branco, estudante, natural e residente de Uberaba, né? A queixa principal atual é uma falta de ar para andar de bicicleta, ele traduzindo como a grandes esforços. Na verdade, ele era muito pouco sintomático, né, com as atividades do dia a dia, só realmente com grandes esforços é que ele se queixava de algum sintoma. O último que tem de história patológica dele é que no início de julho do presente ano, ele interna com um quadro de tosse persistente, né? É diagnosticado uma sinusite maxilar na tomografia de seios da face. Essa internação foi na cidade de origem, né? E concomitantemente raio-x, eco e BNP, indicando um quadro de IC descompensada, né? Ele recebe alta em 3 dias após a antibiótico terapia, primeiro venosa e depois segue com antibiótico terapia oral, com melhora da tosse, melhora do padrão de IC, e referindo uma perda, né, após sendo dado diurético, de peso de 6 kg sem perda de apetite. Ele chega atualmente usando carvedilol, 12,5 mg 2 vezes ao dia, enalapril, 2,5 mg 2 vezes ao dia, espironolactona, de 25 mg uma vez ao dia, ivabradina, 5 mg 2 vezes ao dia, e ancoron, 200 mg uma vez ao dia. De história familiar, basicamente, não tem nada digno de nota. A família nega qualquer tipo de cardiopatia prévia, né? Então, para a gente entender melhor, cronologicamente, o que vem acontecendo desde o nascimento até aqui, o que a gente observa é que em 2002 ele nasce a termo, com 39 semanas, segundo a mãe, sem nenhum relato de intercorrência, mas que desde os 3 meses ele tem frequentes episódios de rinite alérgica, né, sendo feita até uma pesquisa extensa por alergista com IgE positiva para proteínas do leite de vaca.
É suspenso, né, o leite de vaca da dieta, iniciados antihistamínicos, até com necessidade de broncodilatadores, tem uma espirometria da ocasião com distúrbio obstrutivo leve, né, e ele tem alguma melhora dos sintomas com essa terapêutica. E se mantém assintomático até os 4 anos de idade em 2006. Quando motivado por uma frequência permanentemente alta, que é notada pela mãe, ele vai ao pediatra, né, até então ele se mantinha taquicárdico, mas ainda numa faixa aceitável para a idade, mas já com 4 anos ele continua batendo a 100, 120 em repouso. Isso chama a atenção da pediatra, que pede um ecocardiograma. Esse eco já mostra algumas alterações, como a gente vai ver nos slides posteriores. Mas mesmo assim, de 2006 a 2011, ele permanece assintomático, né, do ponto de vista de classe funcional. Em 2011, ele já está em uso de bisoprolol, numa baixa dose, 1,25 mg dia, né, e com desenvolvimento ponderostatoral normal para o percentil da idade. Em 2011, por permanecer com os ecos alterados, ele procura o Instituto Dante Pazanese, em São Paulo, onde é alterada a medicação para carvedilol, nessa dose de 12,5 mg 2 vezes ao dia, e iniciado um vasodilatador, enalapril de 5 mg 2 vezes ao dia. Ele continua pouco sintomático e tendo esse acompanhamento de ecocardiografia, até que em 2006, né, tem esse episódio da sinusite e a internação dele. Então, só chamando a atenção, começou aos 4 anos de idade e tem 14 agora, são 10 anos de história. Por isso a gente começou fortemente pelo HPP. O que vocês vão observar é a quantidade de exames que esse rapaz tem. O saco de exames é monstruoso. Então, para organizar isso e para entender a pergunta depois que a gente vai fazer, se realmente ele tinha muita doença ou não. Então, vamos lá. Então, aqui basicamente é uma evolução radiológica, né? A gente tem o raio-x de 2004, ele com 2 anos, em 2006 já com 4 anos, né? Em 2008. E, assim, nunca nenhum padrão de congestão, mas aparentemente um discreto aumento da solidez cardíaca. Você queria ver. Doutora Rosa, o que a senhora acha dessa evolução radiológica para a criança, desde o nascimento até os 14 anos de idade? A senhora acha que é um raio-x patológico, isso é um raio-x normal, chama atenção alguma coisa? Não, o único problema é o seguinte, a gente sempre, quando vem o raio-x, a gente pergunta se foi feito deitado ou sentado, porque deitado, geralmente, muitas crianças vêm ao consultório porque a área cardíaca aumentada com raio-x deitado. A gente faz o eco e vê que não tem nada. Agora, se você olhar essas radiografias aí, esse raio-x, já o de 2008 e esse de 2016, nitidamente, há um aumento da área cardíaca. Agora, é difícil a gente ver pela imagem se tem congestão, porque normalmente não era hiperfluxo, é congestão, mas o raio-x, às vezes, não tem, a gente não tem esse detalhe, dependendo da penetração. Entendeu? Mas isso é uma coisa que eu não valorizo, lógico, o raio-x. A gente, quando vem, muitas crianças vêm para consulta porque fez um raio-x área aumentada. Aí você vê, foi feito deitado. Então, agora, essa daí é a impressão que dá, nitidamente, esse de 2016, que é aumentado, e aquele também de 2008, você vê que já tem um discreto aumento da área cardíaca. Sim. Todos esses raio-x são em PA. São em PA. Eu sei. Sim. Eu sei, mas isso que eu estou dizendo, eles mostram um aumento da área cardíaca. O raio-x foi para osso, né? Então, parece que quase todos os últimos foram para osso. A gente vê muito mais osso do que qualquer outra coisa. Quer dizer, para analisar a circulação pulmonar está difícil. Mas uma coisa que chama atenção é o arco da artéria pulmonar, né? Então, isso chama atenção. Duas coisas, a gente não vê botão aórtico. Então, chama atenção o seguinte, um arco da pulmonar saliente, a gente não tem o exame físico, um botão aórtico pouco marcado, quer dizer, baixo débito, até alguma cardiopatia que contribui para que o débito cardíaco não esteja muito aumentado. Aí a gente vai para 2016, e aí a gente vê nitidamente que tem crescimento atrial esquerdo. Quer dizer, a área cardíaca aumentou, mas, pelo menos daqui de trás, a área cardíaca aumentou, o átrio esquerdo cresceu, porque eu não estava vendo nos outros. E a artéria pulmonar, ela, que tinha uma gargantinha ali, entre a silhueta esquerda inferior e a do arco médio, isso desapareceu um pouco na de 2016. O que contribuiu para isso? Não sei. Em 2011, quando ele vai ao Dante Pazanese, né, a gente tem também uma série de outros exames. Um Holter, que mostra realmente uma frequência um pouco mais elevada, né, uma frequência média.
e extrasístoles atriais frequentes, né? Nenhuma raras extrasístoles ventriculares isoladas. Um ecocardiograma, né, que já mostra um aumento de cavidade. Isso que é importante. Arnaldo, esse diâmetros cavitários, em 2011, esse garoto tinha 10 anos de idade. Eu acho que a São doutora diâmetros Rosa, aumentados ou não? eu acho que a doutora Rosa pode falar melhor desses diâmetros, porque é uma criança pequena, né? Eu tenho a impressão que está aumentado, né, Rosa? Tá? E o mais importante é a avaliação subjetiva, colocar ali que existe uma hipocontratilidade difusa, quer dizer, com disfunção moderada. Então parece que o que chama a atenção é que já havia sido identificado uma cardiomiopatia, provavelmente, nessas circunstâncias, entendeu? Nessas crianças, a doutora Rosa me corrige se eu estiver errado, é muito importante a gente ver a origem das coronárias, tá? Porque muitas vezes uma normalidade da emergência das coronárias pode ser causa de disfunção. E chama atenção também, só para enfatizar, que a disfunção é isolada, pelo menos nesse relato aí, do ventrículo esquerdo. Tá? Em termos de classificação, 44% na classificação de hoje em dia não é mais considerada moderada, é leve. Tá? Uhum. Abaixo disso aí, abaixo de 30 é considerado grave, e entre 30 e até 40 é considerado moderado. Então ela teria uma disfunção leve para moderada, né? O que o Arnaldo falou da fração de ejeção, o que a gente tem visto no consultório, que a gente calcula a fração de ejeção de todo mundo, e quando a gente desconfia logo, voltou no eco, hoje em dia com eco você não tem como errar. Como ele falou, olhou, tem disfunção, é criança, a gente vai focar na coronária de qualquer jeito. Agora, a fração de ejeção, a média nossa, para considerar que não tem disfunção, a fração tem que ser acima de 60. Entendeu? A gente não tem, porque na criança a gente, fração de 44 já mostra disfunção. Perfeito. Pelo número de todos que a gente faz, um número enorme. Perfeito. Dessa mesma ocasião, a gente tem uma ressonância, né, com um leve aumento de diâmetros do VE, a ressonância mostrando uma função preservada, segundo a análise deles, e sem realce tardio ou edema miocárdico. Nós não colocamos imagem porque não teve imagem nenhuma de ressonância. Tinha exatamente esse relato que vocês estão vendo aqui. Função preservada, sem nada na ressonância. Quer dizer, resultados conflitantes. Conflitantes. Mas lembra que esse período todo o paciente é assintomático. Vai lá. Aqui é uma evolução basicamente dos diâmetros cavitários, né, o diâmetro sistólico e diastólico do VE, e a fração de ejeção ao longo desses 10 anos de evolução. Né? Então, a gente vê que os diâmetros eles vêm aumentando, né, progressivamente, enquanto a gente vem tendo um declínio da fração de ejeção. Em 2011, é quando ele procura o Dante-Pazanese e é otimizada a medicação com o início de carvedilol e vasodilatador, e a gente tem alguma recuperação, talvez, da fração de ejeção, que vem se mantendo estável, né, durante esses próximos 5 anos de evolução, né, até aqui em janeiro de 2016, quando ele ainda era assintomático. Vejam quantos exames. Eu falei que o saco de exames era grande, doutora Rosa, quantos ecos. Essa criança, fora o restante que vem junto com isso. A minha dúvida, quando a gente olhou isso, se a senhora perceber, em momento algum, essa criança referiu sintoma. Na verdade, o problema da bicicleta foi dito para ela não andar de bicicleta. Eu quero andar de bicicleta, porque eu perguntei para ele, qual é o seu maior desejo? Voltar a andar de bicicleta. Você parou por quê? Porque o médico mandou. Então, apesar disso, subtratado com essa evolução ecocardiográfica, em momento algum de espinéia. Momento algum. E o eco segue um certo padrão de estabilidade, porque varia de interobservador, faz um Wzinho, mas vem se segurando mais ou menos estável, praticamente durante 10 anos. A minha dúvida é se esse crescimento de cavidade não é normal da idade. Está seguindo o ganho ponderal dele, porque ele saiu dos 4 para os 14 anos. Então é natural o coração crescer. Marcelo, essa aqui é a minha pergunta também. Você botou o peso e a altura dele aí? Tem. Ele tem 47 quilos, não tem nem 50 quilos. Ele é bem... Gráfico aqui, colocado e calcular a superfície corporal, que também é mutável, porque ele está crescendo, né? Exato. Isso aqui é só um demonstrativo das fotos. Aqui são as fotos de Ecos, né, em 2006, 2011, né, e janeiro de 2016.
Tinha que ver a distância, septo, mas o que chama atenção, Marcelo, parece que assim dá para quase jurar que o 2011 o VE está aumentado, mas de 2016 certamente está muito aumentado e existe um tethering mitral, a ponta do folheto mitral ela está mais em direção ao ápice, provavelmente já houve um distanciamento entre os músculos papilares que repuxaram a mitral para frente, tá? A gente vai ter cine, né? Vai ter... porque isso aqui é saco de exames ainda. E são as imagens da época, né? Que era tudo imagem estática, a gente não tinha nessa ocasião ainda. Então, basicamente, de acordo com a HPP, né, e os exames apresentados, né, a gente queria abrir para discussão o que se acha que está ocorrendo até esse momento, né, da internação. Então, são 10 anos de evolução, paciente assintomático, chega com um saco de exames, isso até antes de julho, quando ele teve um evento marcado, e com todos esses ecos. Uns diziam que era normal, outros diziam que era moderado, outros diziam que era leve. A única coisa é que no meio do caminho tem uma ressonância que diz que é normal. E o eletro, a gente vai mostrar depois, praticamente, a gente vai discutir a seguir. Vocês consideram nada, é um crescimento natural do coração, porque ele veio subtratado, inclusive, na maioria do tempo, e não tendo sintoma a momento nenhum, ou uma cardiomiopatia dilatada de evolução de fator indefinido, doença reumática, inflamatória, ou miocardite crônica, ou qualquer outra suposição. Doutora Rosa, o que a senhora acha? Eu acho que crescimento normal do coração é muito difícil, porque a gente, quando faz o eco, depende do tamanho não, a gente tem opção de critérios. Por exemplo, você foca sempre na distância mitral-septo. Você não pode ter... Não tem como se inventar um coração dilatado se a mitral-septo estiver normal. Então, isso é importante. E a gente... A primeira coisa que você pega uma criança dessa idade já tem uma história antiga, mas é afastar todas as causas. Febre reumática realmente não daria isso, entendeu? Então, miocardite crônica é estranho. Outra coisa estranha é que pela história não tem ninguém na família, mas a gente tem visto casos completamente isolados, que a gente pesquisa tudo e não acha nada. Fernando Rangel. Lembrar que os pais são enfermeiros, não sei até que ponto isso contribuiu com o excesso de exames. Não tinha história familiar, né? Nenhuma história familiar. Tem um artigo no JACC que eu li recentemente sobre adolescentes com diagnóstico clínico de cardiomiopatia dilatada. Pacientes esses que foram para biópsia, todos para biópsia do miocárdio. E a análise desse artigo mostrou o seguinte, que 50% do diagnóstico clínico ecocardiográfico de cardiomiopatia dilatada no adolescente, a média tinha 15 anos, era realmente cardiomiopatia dilatada. Os outros 50% tinham outras etiologias. A mais frequente era inflamatória, 25%. Os outros eram acima de 25%, 26%, 27%. Os outros eram não compactada e o outro era cardiomiopatia associada a síndrome de deficiência de carnitina. Por esse trabalho nessa faixa etária. A dúvida é, uma cardiomiopatia suportaria 10 anos sem ter sintoma? Sem evoluir? Não é história natural. Por isso que eu trouxe para essa questão, porque 10 anos essa criança correndo, brincando no colégio, você brinco com meus amigos, e nunca teve sintoma. Tem dados não subjetivos de que existe uma cardiopatia. Só lembrar que antigamente a cardiomiopatia dilatada chamava-se cardiomiopatia congestiva. Só que eles mudaram, porque, por incrível que pareça, muitos pacientes ditos cardiomiopatia congestiva, eles não se encontravam com nenhum grau de insuficiência. Por isso que eles mudaram a terminologia para cardiomiopatia dilatada. Então, eu acho perfeitamente... Evandro? Eu acho que é muito interessante, Marcelo, a gente olhar a cardiomiopatia hoje como uma síndrome heterogênea. Nós temos aí um saco de gatos. São várias doenças que a gente ainda em 2016 usa uma classificação do século passado. Então hoje, quando a gente olha a cardiomiopatia dilatada, isso é apenas um fenótipo e tem uma rede de fenótipos. Existem cardiomiopatias, e hoje a gente está aprendendo isso. Os grandes registros em cardiomiopatia da criança e do adolescente, Ontário, um publicado no New England Journal of Medicine, envolvendo Canadá e Estados Unidos, da parte norte norte-americana. Agora os registros que surgem na Europa, a gente está conseguindo decompor, né, e combinando teste genético e imagem.
e reescrevendo a história natural. Então, saiu recentemente uma diretriz europeia, justamente, de indivíduos que têm dilatação ventricular esquerda e cardiomiopatia. E assintomático, dilatação assintomática. Então, alguns recuperam tudo. E outros têm uma evolução silente. Não é? Então, como isso é um grupo heterogêneo de doença, não é? Foi muito importante você ter falado tem uma história familiar negativa. Infelizmente, nós clínicos conhecemos muito pouco o aconselhamento genético. Quando você pega as informações de um clínico e passa por um indivíduo que tem um treinamento em avaliar a história clínica usando base genética, você aumenta a predição em mais de 60%. Porque você vai buscar AVC, você vai olhar atestado de óbito, você vai ligar para o tio, ver se está no mesmo nível parental, primeiro, segundo e terceiro nível. Então, desconfie sempre, né? E por isso que a gente tem que ter como a doutora Rosa Célia. A doutora Rosa Célia tem geneticista clínico que trabalha com ela. Então, a gente tem que olhar hoje esses pacientes para ter uma história negativa de história familiar. A gente tem que passar por um indivíduo capacitado em aconselhamento genético, que é um indivíduo que pode ser biólogo, médico, e o geneticista clínico é um nível maior. Então, eu acho que esse paciente provavelmente é uma cardiomiopatia dilatada, não é? Em evolução de fator indefinido e como uma doença heterogênea. Não é? E aí, com certeza, a ressonância ajuda, não é? Testes genéticos vai ajudar no futuro. E, às vezes, a evolução. Na evolução, às vezes, vai começar a aparecer coisas, anos depois, a gente tem que refazer o diagnóstico. Uma doença que a gente olha pouco é a mitocondriopatia, não é? As doenças mitocondriais, não é? Que é um outro grupo de doenças que estão entrando agora. Então, os cardiopediatras, eu estava revendo, Marcelo, não quero me alongar, eu estava revendo um livro, que é o livro de cardiopediatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, feita na época pelo Dr. Radima Cruz e a doutora, a chefe da pediatria do INCOR, a falecida, a Raquel Snittkopf. Era um livro de aproximadamente 400 páginas. Ele só tinha cardiopatia congênita. Então, a cardiopatia congênita vem reduzindo, e o que começa a explodir? As cardiomiopatias, né, sob o olhar da genética e sobre esse novo olhar que você está trazendo para nos ensinar. Então, a gente agora, né, e aí por isso eu estava aqui com o meu amigo Lobê, né, que vem fazendo um trabalho brilhante junto com a doutora Rosa, porque a cardiopediatria está virando uma doença, uma subespecialidade nova. A gente agora está acompanhando as pessoas, adolescentes e adultos, e também as doenças como insuficiência cardíaca começam a fazer parte de um número cada vez maior que a gente não fazia diagnóstico. Vamos lá? Então, evoluindo, né? Aqui a gente já começa a entrar em 2016, no momento que ele é internado com aquele quadro de tosse persistente, que é diagnosticada a sinusite, a tomografia de seios da face, né? E com sinais, né? Uma B3 de VE, mas sem sinais clínicos de congestão. Esse é o eletrocardiograma aqui, Antônio, da internação. Dirson, o que você acha do eletro? Esse eletro tem coisas realmente muito interessantes. Nós observamos primeiro uma baixa voltagem generalizada nas derivações precordiais e nas derivações estándar, D1, D2, D3, AVR velho. O AQRS está desviado para a esquerda, está perpendicular ao plano de D3, então seria mais ou menos 30 graus, e o PR está relativamente bom, mas o QT já dá uma impressão que está um pouco mais elevado, mas embora real. Só vê que o QT não está muito visível, mas parece que vai até aqui, o QT dele. E chama a atenção com um desvio nítido para a esquerda, com a QRS mais ou menos a 30 graus, está com a VR positivo, e vemos no que? Em V1 não tem QS, não tem onda P, e é morfologia de ventrículo esquerdo em V2, em V3 morfologia septal do terço médio septo, e o ventrículo esquerdo aparece de V4, V5 e V6. Há um retardo da deflexão intrinsecóide aqui,
uma que não dá para medir bem, mas deve estar ao redor de 0,05, que mostra que tem provavelmente também um bloqueio de ramo esquerdo associado nesse caso aqui. Então, seria isso mais ou menos. E essas alterações difusas da repolarização ventricular em toda a parede lateral do ventrículo esquerdo. Aqui é o raio-x de tórax da internação. A imagem não foi tão boa porque é foto do filme, né? A gente não tinha isso digitalizado. Vai. E aqui exames laboratoriais, né? Basicamente, uma troponemoglobina dentro da faixa de normalidade, uma discreta leucocitose sem alteração do diferencial, uma PCR elevada de 5,3, né? Uma IgE sempre elevada, uma troponina tocada, um BNP de 555, uma ASLO negativa pelo valor de referência, bioquímica nada demais, e um FAM com um padrão misto nuclear pontilhado fino e pontilhado centromérico de 1 para 320. Fator reumatóide negativo. Oi? História alérgica? Sim, alergia letivaca. Ele tem muita rinite alérgica, muita história alérgica. Aqui é o ecocardiograma da internação, né? Mostrando realmente uma disfunção sistólica com uma piora visível da fração de ejeção, em torno de 34%. Um refluxo mitral, né, segundo o laudo, por tétrin, e uma hipocontrolabilidade difusa. Arnaldo? Cadê o Arnaldo? A distância é septo bem aumentada, um aspecto globoso, o coração perdeu a morfologia elíptica. Isso aqui é um tendão, é um chamado pseudotendão, uma insuficiência mitral aqui presente, tá? Um tétering, enfim, e os diâmetros aqui essa é a medida por Teichelt, né, que é sujeita a críticas, mas quando o coração é globoso, ele não fica tão ruim. Vamos ver aqui. Diâmetro diastólico... Diastólico 5,67 e sistólico 4,61. Tudo aumentado, um aumento importante para ele. Tá? Isso foi bem marcante a mudança aqui. Quanto deu a fração de ejeção? 34%. Isso aí não te sugere já o diagnóstico definitivo de cardiomiopatia dilatada, esse crescimento global do coração, frequência ventricular de 34, essa insuficiência mitral e sem outras causas para explicar esse crescimento global do coração. Do ponto de vista estrutural, não há muita dúvida de que... Aliás, tem um outro achado aqui, que é o septo interatrial está desviado aqui para a direita, mostrando que essa cavidade atrial esquerda, que está aumentada, provavelmente ela está sobre um regime de pressão elevado, entendeu? O aspecto é muito sugestivo de uma miocardiopatia dilatada. E tem uma outra coisa aqui que chama atenção, que o septo e a parede posteriores praticamente não, eles se movimentam, mas eles não se espessam, né? Normalmente, na cisto, ele tem que haver um espessamento de uns 20% a 30%. Então, a espessura aqui na diástole é mais ou menos parecida com a espessura da cisto. Então, existe uma hipomotilidade difusa do coração. Vamos lá? Pode falar só um pouquinho? A regurgitação mitral, que a gente vê em toda criança que tem essa dilatação do ventrículo esquerdo, isso é enorme. A válvula é falta de cooptação da válvula pela dilatação. E aí, quer dizer, o aspecto é nítido de miocárdio, que a gente estava até mostrando aqui de um bebê que tem a mesma coisa, igualzinho, com a regurgitação mitral, que a gente sabe que não é porque a válvula é patológica, é por dilatação do anel. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Rosa. Doutora Rosa, se a gente vir no eco a origem das coronárias, isso aí já basta para a gente dizer que não existe origem anômala? O que a gente faz, por exemplo, exatamente para te responder isso aqui. Quando a gente faz, e, por exemplo, a disfunção é importante, a gente não tem causa, mesmo que a gente veja nas coronárias que a gente diz é normal, a gente pede uma angiotomografia computadorizada do coração em vaso da base, para focar nas coronárias. Isso aqui, eu até estou com o caso aqui, mas a criança tem 14 meses, mas é a mesma coisa, a gente não abre mão, não. Perfeito. Já erramos uma vez, já acompanhamos uma criança com miocardiopatia dilatada um tempo, de repente, um dia deu uma luz, quando a gente viu, era anomalia da coronária, a criança teve que reimplantar e hoje é uma criança normal. Então, basicamente, aqui é só para fazer o adendo, né, desse novo dado da fração de ejeção e dos gêmeos cavitários no mês 7 de 2016, que aí sim a gente tem uma queda abrupta da função do ventrículo esquerdo. Fez uma cintigrafia, Cláudio, lá no Dante Pazanese, né? Isso. No Dante Pazanese, uma cintigrafia de estresse e repouso, com dipiridamal. Desculpa, na verdade é de Uberaba. De Uberaba, desculpa.
é uma cintilografia de estresse, repouso. Essa linha do meio aqui eu não estou conseguindo ler, mas habitualmente o pessoal faz a prona. Então, é estresse, estresse supino, né? Estresse prona e o repouso. Normalmente tem sido assim à disposição de alguns softwares, né? Mas é nítido aqui observar que a cintilografia não é normal. Tem um defeito de perfusão, interessando aqui toda a parede anterior. Você vê aqui desde a base até o ápice, parte da parede lateral, a parede inferolateral. E o mais importante é que esse defeito é reversível. Isso aqui segue território vascular, tanto o território aqui da parede anterior, quando você tem a parede anterior alterada com septo normal, fala muito a favor de uma lesão diagonal, ou às vezes até uma grande diagonalis, lá uma trifurcação. E quando você tem alteração nesse território aqui de inferolateral, fala muito a favor de lesões de circunflexa, ou às vezes uma direita caprichosamente a lesão apenas da VP. E como não tem melhora na posição prona, o defeito deve ser bem valorizado. Então, esse diagnóstico deve ter sido dado com uma isquemia, e uma isquemia até mais de um território, que é a quantificação, fração de ejeção muito baixa, 22%, volumes ventriculares bastante grandes, no gated SPECT se espera menos de 120 de diastólico, menos de 70 de sistólico, todos os dois estão muito aumentados. Aqui no repouso e no estresse, valores todos abaixo de 35%. E aqui um mapa, né, mostrando as áreas e a recuperação das áreas, mostrando aí defeitos reversíveis. Aqui o laudo, né? Realmente foi dado como presença de isquemia significativa, né, com função diastólica e sistólica difusamente alterada. Ele quantificou em quanto o total de isquemia? SDS, 19% de defeito isquêmico. E com isso aí o paciente ele ganha uma possibilidade de ter uma isquemia por baixo. Isso aí não é obrigatório que tenha doença coronariana, mas é impossível você descartar que ele tenha doença coronariana. A gente tem um caso publicado junto com os colegas de Laranjeiras, o doente fez aqui a cintilo no PRO, está publicado na revista de cardiologia, revista portuguesa de cardiologia, a mulher de 22 anos, professora de educação física, ciência cardíaca, e pediu uma cintilografia, isquemia grande, doutora Rosa, era anomalia de coronária, foi operada pelo Edson Nunes e o coração voltou ao normal. Então, assim, abaixo de 35 anos, com ciência cardíaca, que você não tem etiologia, se você não descartar a anomalia de coronariana, você vai errar muitas vezes. Só então, lembrar que isso foi avaliado em 2011, a ressonância deu perfusão normal em 2011, e o estudo ecocardiográfico, pelo menos a origem das coronárias, ele pontuou como normais. Então, só colocar isso. E aí foi pedido um galho. Que é aparentemente sem alteração, né? Acho que vale a pena aqui só mencionar, né, hoje o galho a gente está usando menos, né, para miocardite, né, para avaliar miocardite. A ressonância ela ganhou um papel muito interessante, né, mas tem algumas situações que o galho ele é bastante útil, né. Primeiro, a pessoa que não pode fazer ressonância, né, então já falei isso no congresso do DIC ano passado, está aqui Rochite, né, que estava lá o colega lá do Sul. E ele falou assim, não, a ressonância resolve tudo. Não resolve tudo porque nem todo doente pode entrar na ressonância. Então, se você não conta com a diversidade da multimodalidade, você não vai resolver todos os doentes. Segunda coisa, que tem parâmetros hoje para cardiopatias inflamatórias, que é melhor acompanhar pela cintilografia, tanto o galho e agora com PET, né, como a sarcoidose, que são padrões ouro hoje de avaliar a atividade de doença inflamatória. A ressonância ela avalia o aumento do terceiro espaço, a impregnação do gadolínio, mas ela não é tão boa quanto o PET-CT na avaliação de atividade de inflamação. Além disso, o PET-CT ele consegue ver um exame de corpo inteiro e a ressonância ainda tem muito dado apenas só da função cardíaca. A gente tem um doente aqui no PRO que ele teve a grave disfunção do VE e depois a sarcoidose se associou a uma miosite de membros inferiores grave que virou o grande limitador
da vida do doente. No PET, o coração deixou de captar glicose e a captação é toda nas pernas do doente e teve que fazer imunossupressão para melhorar. Então, a evolução clínica, né? Nessa internação foi iniciado o ceftriaxone inicialmente, né, durante a internação. Ele recebe alta hospitalar após 3 dias de internação, com antibiótico oral. Tem melhora, né, do sintoma de tosse, que foi o que o levou, basicamente, a procurar atendimento médico. E recebe alta em uso de Lasix, 40 mg, Carvedilol, 12,5 mg, 2 vezes ao dia, Enalapril, 10 mg, 2 vezes ao dia, e Digoxina, 0,25 mg, 1 vez ao dia. Ele continua sem sintomas propriamente de dispneia, né, com melhora da tosse, mas refere uma perda ponderal de 6 kg, como já foi dito, no próximo mês, sem perda de apetite. Então, diante agora desses novos dados, né, e essa piora, né, da função, a gente queria abrir para a pergunta de qual a hipótese diagnóstica. Provavelmente, assim... Evandro, o que você acha? É óbvio que tem um risco de se perder quando a gente vê uma cardiomiopatia. Né? E com a construção de uma nova classificação, a classificação MOGES das cardiomiopatias, ela nos obriga a olhar o fenótipo, né, o fenótipo dilatado, buscar o envolvimento orgânico de cada uma das cardiomiopatias, aí está o O do MOGES. Então é muito importante a gente, quando vê um paciente com cardiomiopatia, a gente olhar a CPK do paciente, né, para afastar doença muscular concomitante ou doença mitocondrial, ver se esse paciente tem algum acometimento hepático, ver se tem algum acometimento renal, ver o perfil, se ele tem alguma doença ligada à autoimunidade. Você aí identificou isso, né? Então, os doentes que têm algum fenômeno de autoimunidade, seja um diabetes tipo 1, uma doença tiroidiana como Hashimoto, uma alteração num perfil como um FAM, por exemplo, que é algo inespecífico, esses doentes a gente deve olhar para a possibilidade de uma miocardite autoimune, né? E hoje essa interação da cardiorreumatologia é absolutamente importante nisso. Isso vai conduzir depois para a biópsia, né? E é óbvio que aqui a possibilidade importante que você trouxe para a gente é a possibilidade de alguma coisa autoimune nesse doente. Vamos lá? Então, aqui basicamente, né, seria o que a gente teria de propedêutica, né, de sugestão. E... Esse doente, só ele enfatizando, ele agora é encaminhado ao hospital a partir daqui. Então, por essa é a pergunta. Ele foi investigado no interior de São Paulo, passou pelo Dante, investigaram a origem anômala, por isso que não entrou. E então, faz um evento infeccioso, altera a troponina e piora marcadamente comparado com todos elas. Agora, indubitavelmente, cai a fração de ejeção pela metade, com alteração cintilográfica. E a pergunta é, eles lá estavam conduzindo de uma forma e pediu para vir para cá. Por isso essas perguntas usuais. Vocês fariam alguma coisa? Não. Seguiria com o doente, tratamento clínico, fazendo um ecosseriado e vendo se melhoraria ou não. Se pediria uma ressonância para complementar a avaliação diagnóstica, ou pediria uma biópsia ou não nesse doente. Doutora Rosa. Qual foi a definição depois de que fez a cintilografia? Se deu uma isquemia? E aí, o que foi a hipótese? A hipótese é que nas doenças inflamatórias... Pode dar isso? Pode dar isso. Em 40% das doenças inflamatórias, principalmente se for por parvovirose, você tem padrão em criança. Segmentar se tem alterações difusas e não seguindo uma anatomia coronariana, como era o caso aqui, havia muita alteração difusa e salpicada, o que não seguia classicamente uma anatomia coronariana. E a recuperação no repouso da cintigrafia não era plena. Então, também era uma recuperação salpicada, o que fez eles motivarem delinear para um lado mais inflamatório ou algo nesse sentido. Mas e a ressonância? Normalmente, quando é inflamatório, não a ressonância... Não fizeram até Não, estou então. dizendo, normalmente, quando é inflamatório, o que a gente faz? A gente faz a ressonância, porque a ressonância é melhor
Então a senhora pediria uma ressonância? Eu pediria uma Essa que é a ressonância. pergunta. Então a senhora acha que tem que ir para uma ressonância? Eu acho que Exame angular. a minha impressão é essa, que tem que ir para uma ressonância, que a ressonância é muito boa para mostrar o processo inflamatório, se é localizado, se é difuso. Perfeito. Todo esse longo caminho, o doente chega à insuficiência cardíaca do procardíaco e ao exame físico. Ele continua assintomático, né, pelo menos as atividades habituais. Eupneica ambiente, cianótico, anictérico, tem um APA de 85/60, uma frequência ainda elevada, em torno de 104 batimentos em repouso. Né? De ausculta cardiovascular, o que chama atenção é uma B3 com ritmo de galope, né? Sem sopros. Ausculta pulmonar sem crepitação e sem edemas periféricos. Né? Nessa ocasião, com 14 anos, ele tem um peso de 47,5 kg e 1,58 de altura. Esse é o eletrocardiograma atual, né, de novembro de 2016. Doutora Rosa. Quando eu vejo aí, quer dizer, eu não vejo um importante desvio para a esquerda, quer dizer, no eletro. Agora, quando você vê nas precordiais, que a precordial para mim não é o que mostra o HVE, depende, mas ali você vê que tem um HVE e tem alteração da repolarização. E o PR parece estar um pouco mais longo. Agora, nitidamente, você vê que parece um QTC longo e uma onda T negativa. Crescimento arterial, a senhora acha, não? Não, peraí, Evidente, o crescimento arterial é nítido. Desculpe, nítido. Estava me focando... Então, em relação ao último eletro, o que ficou mais evidente foi o crescimento arterial. Arterial e ficou mais nítido ainda a alteração da repolarização. Ok. Um QTC longo. O QTC está longo. Mas a frequência está baixa. Não, está quase 100. Não, parece menos. Olha, 5, 10, 15. Não, 5, 10, 15. 15. É porque a imagem está ampliada e dá a sensação que... Parecia mais longo, mas ali contando pelas coisas é 100. Mais ou menos. 5, 10, 15. Os eletros anteriores. Tem aquele lá, não mudou em relação ao anterior que nós mostramos. Nós mostramos um eletro. Tem um eletro, no saco de exame, não tinha eletros nesse período. Não, eu acho que tá você vai ver a alteração disso. Não, porque os pais enfermeiros, eles deveriam estar perguntando, doutor, o que é que meu filho tem? Sim. E ele está na New York Heart Association 1, não é? Sim, o tempo todo. 1, né? 1. Assintomático. Assintomático, e tomando várias drogas. Quer dizer, então os pais estão em cima do médico. O que é que meu filho tem? Assintomático. É assintomático. Assintomático. Ele não anda de bicicleta porque o médico mandou ele não andar. Vamos lá. Aí foi feito o Holter. Aí sim, um Holter de 24 horas, esse Holter atual, que diferentemente do Holter anterior, mostra uma grande quantidade de ectopias ventriculares. Né? Não tem taque ventricular, ele tinha 4 mil extracícios ventriculares, pula para 12 mil. Que pode ser ou não um marcador ou de ser descompensado, ou de inflamação, ou qualquer outra coisa. Exames laboratoriais atuais, né, continuam com hemoglobina, hematocrit alterado, leuconase demais, uma PCR baixa, um VHS também dentro da normalidade, agora troponina negativa, um BNP menor evolutivamente, 237, o anterior da internação era 555, Aslo continua normal para o valor de referência do laboratório e mantendo aquele FAN, né, inespecífico, com um padrão misto de 1 para 320. Né? Então ele continua constantemente com o sistema imunológico ativo, esse doente. Próximo, vamos lá. Aqui foram sorologias, né, anti-HIV negativo, hepatite C, hepatite B, sorologias para Chagas, PPD, toxoplasmose, tudo negativo. E esse é o eco atual, realizado aqui no hospital. É mais ou menos o que a gente tinha visto, né? Quer dizer, um ventrículo esquerdo bem aumentado, tá? O átrio esquerdo também aumentado, as paredes finas, tá? Um téter, um deslocamento da ponta da mitral em direção à ponta, e a gente vai ver aqui uma insuficiência mitral. Se você mede normalmente o diâmetro da aorta e do átrio esquerdo, eles têm que ser praticamente equivalentes. Aí o átrio esquerdo está o dobro da aorta. Aquele aspecto que a gente via, uma hipocinesia difusa, assim, em termos subjetivos, Marcelo, eu diria que é uma fração de ejeção em torno de 25% a 30%. O átrio esquerdo aumentado com o deslocamento do septo e uma IM leve. Próximo. Hipocinesia difusa. Próximo. Corte transverso. Esse é um corte multiplanar que a gente vê desde os segmentos apicais até a base, mostrando
aquele padrão de diminuição de hipocinesia difusa. Isso é obtido através do eco 3D. Próximo. Uma veia cava normal, esse é um corte subcostal, e a gente repara que o VD aparentemente tem a função preservada. A veia cava está normal. Próximo. A fração de ejeção deu 25% no método de Simpson. Próximo. Aquilo que eu chamei a atenção de vocês, as paredes afinadas, especialmente a parede posterior, que parece ainda mais fina do que se vocês repararem aqui, essa é a espessura do septo de 0,6 e a parede posterior 0,3. Então existe uma certa desproporção em termos de espessura. E a fração de ejeção por Techelt, Deus me livre, 9%. Próximo. O padrão provavelmente é um padrão pseudo-normal, que assim no olho parecia um padrão normal, mas ele tem uma outra coisa que chama atenção aqui, que é um tempo de desaceleração muito curto. Isso é um marcador ruim na insuficiência cardíaca. E os valores são mais ou menos, a PSAP eu acho que estava normal aqui, né, Marcelo? Estava. Ali, o problema é da diastólica ali, Arnaldo. A função diastólica pseudo-normal com a pressão de aqui deve ter saído errado, é uma pressão de ato esquerda elevada. Próximo. Aqui a gente já chega na ressonância. Essas são as sequências de T2? Sim. É o STIR? Uhum. Basicamente o que a gente vê é um remodelamento esférico do ventrículo esquerdo, né? É discutível se você tem áreas de hipersinal no segmento anterior, que poderia representar edema, como a gente vê aqui também, e aqui também na ponta. Isso eu digo discutível porque essa sequência é muito sujeita a artefatos, depende de como foi feito. Teria que ver a imagem mesmo. Mas, em princípio, é o que parece ali. E no realce tardio, acho que a gente está vendo um tênue realce septal mesocárdico, aqui também a gente vê no septo, né? Que é um sinal de fibrose já avançada. Não tem um realce extenso, transmural, mas ele tem uma linha de captação mesocárdica no septo. Não sei se na parede lateral, a gente também tem algumas áreas de realce. Essa ponta está normal? A ponta também parece que tem no ápex, parece que tem uma... Está afilada. Afilada e um pouquinho de realce, sim. A imagem está muito estourada, está difícil de ver. Pela foto, é difícil de julgar. As sequências funcionais, basicamente, é o remodelamento esférico do ventrículo esquerdo, adelgaçamento da parede muscular e uma laminazinha de líquido. Não sugere nenhuma etiologia? Não, miocardiopatia dilatada inespecífica com sinais de fibrose. Então tem realce positivo, disfunção ventricular, remodelagem ventricular. Grande aumento do volume, sobretudo do ventrículo esquerdo, né? O ventrículo direito está até reduzido comparado, provavelmente por causa desse abalamento do septo, né? Acho que só é importante comentar que se a gente confiar naquela imagem do edema, a gente está falando em atividade inflamatória atual, nesse momento, se a gente confiar naquela imagem. Que é diferente da fibrose do realce tardio. Então eu estaria dizendo que além da fibrose, do remodelamento e da disfunção, ele está em atividade inflamatória atual. Então é um dado importante. Então, esses exames são 4 meses após o evento, que marcadamente houve uma piora da função associada com um quadro infeccioso. Ele levou 4 meses para vir aqui. Então, nós temos uma fase teoricamente subaguda de evolução de alguma coisa que está acontecendo com esse doente. Próximo. Então, o laudo basicamente mostrando o remodelamento esférico do VE, com fração de ejeção estimada em 31%, e sinais de fibrose mesocárdica mais evidente no septo, como já foi falado. Então, basicamente, agora aqui, a gente entra pensando numa doença inflamatória e vai seguir baseado na primeira diretriz de miocardite, né, pericardite, primeira e última, e na diretriz europeia da ESC, né, que é mais recente, de 2013. Né. Então, basicamente, a gente vai suspeitar de uma apresentação clínica, né, e corroborado por alterações em exames complementares, como eletrocardiograma, ressonância, cintilografia. E vai falar um pouco da biópsia miocárdica, né, quando realmente a gente indicaria ou lançaria a mão desse método. Então aqui, basicamente no nosso caso, o que a gente vê, ele não tinha sintomas bem marcados, mas a gente tem alguns critérios, né, para pensar em miocardite. Né, marcadores alterados, a gente tem uma troponina tocada,
uma redução significativa da fração de ejeção, né, pelo eco, e sinais evidentes, né, de injúria miocárdica na ressonância. Então, pelos critérios diagnósticos, a gente não tem critérios clínicos, então, mas temos mais do que 2 critérios de exames complementares, né, dizendo assim que a gente poderia pelo menos fechar em algum processo de miocardite acometendo esse coração. Então, basicamente um organograma, né, aqui falando a importância, né, de se excluir doença coronariana, principalmente numa idade mais avançada, e em pacientes mais jovens, lembrar, como já foi dito, né, de a origem anômala de coronárias, que poderia também ser uma causa de doença isquêmica, digamos assim, injúria isquêmica. Né. Então, aqui basicamente, né, comparando a europeia com a brasileira aqui. Comparando a diretriz europeia com a brasileira, que falam basicamente a mesma coisa. Né? E aqui agora a gente queria abrir, diante da ressonância e dos novos dados, qual seria a conduta nesse momento, né, adicional. Então, o paciente vem do interior, 10 anos de história, aquele saco de exames, viram a quantidade de exames para ele poder chegar onde ele chegou. Quando ele marcadamente, em 2016, parece que começa a crescer o coração em 2016. O eco de janeiro, e marcadamente em julho, indubitavelmente, cai do patamar de 50% para 30% pelo eco. E dilata o coração associado com um quadro infeccioso. Só que o doente tem alta em 3 dias. Na verdade, não tomou nem diurético, tomou depois e perdeu. E veio para tratar uma infecção. Continuou assintomático o tempo todo. O eletro mudou a repolarização, mudou o crescimento atrial, faz uma ressonância quando chega aqui, e a ressonância vê padrão de realce mesocárdico. Uma perfusão normal nessa ressonância daqui. E mostrando uma grave disfunção ventricular num paciente que não tinha essa grave disfunção por registro até julho. Então ele preenche critérios de métodos, mas não de sintomas para suspeitar de miocardite. E a pergunta é, para onde vamos? Doutora Rosa, para onde a senhora iria? Normalmente a criança, quando você tem uma miocardiopatia dilatada, você tem ela dilatada, depois você trabalha, ela vai melhorando. Não temos essa agudização, não. Porque a gente, às vezes tem, mas é muito raro. E agora eu realmente, não sei, eu acho que essa criança acho que não vai ter como escapar de fazer uma biópsia miocárdica. A senhora acha que tudo isso é uma doença só? Ou teve uma agudização de uma doença? Não, eu acho que provavelmente é a mesma doença. É a doença só que agudizou. Agora, por que agudizou, eu não sei. Entendeu? Porque essas coisas são muito delicadas. Quando a gente está acompanhando essas crianças, a gente acompanha, sabe, pisando em ovos, para poder saber. Nós já tivemos um menino que a disfunção estava melhor nítida, de repente deteriorou, e a gente fez todos os exames de novo, e trabalhou de novo, e agora voltou de novo ao normal. Vai ser casos atípicos. E esse aí está muito atípico. Porque a piora dele foi, né, o tamanho da dilatação das cavidades, nítida. Você vê a válvula mitral está distante do septo, o ato esquerdo está quase o dobro da aorta. Agora, eu acho que, quer dizer, e todos os exames não estão levando a nada, assim, definitivo. Eu acho que, eu tenho pouca experiência com biópsia, você tem muito mais, mas eu acho que o caso dele, na minha opinião, que teria que biopsiar. Roxi, você quer falar? Eu ia só comentar, acho que sim, também acho que a biópsia, porque eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que nós temos 2 cenários aqui que não dá para fechar com o miocárdio, apesar de você ter mostrado guidelines e tal. Nesse caso específico, eu, mesmo com a imagem da ressonância sugerindo, até realcei o edema, se a gente acreditar na imagem, mesmo assim, acho que não dá para separar ainda a possibilidade de uma cardiomiopatia de outra etiologia, uma cardiomiopatia primária, e que, só para fazer um comentário, a evolução de longo prazo acontece. Até em doenças muito agressivas, como por exemplo, que eu tive experiência, inclusive vou fazer minha propaganda, foi aprovado no JAMA Cardiology, vai sair dia 7 de setembro do Duchenne, distrofia muscular Duchenne e Becker. Nós fizemos o acompanhamento, inclusive com um trial randomizado, mas a gente vê pacientes com 10, 15 anos de idade, mesmo com distrofia importante, em que o coração, apesar de fibrose, ainda mantém função normal. Quer dizer, então, ou às vezes sem fibrose, tá? A evolução é muito heterogênea. A gente tem cardiomiopatias de muitas etiologias que tem uma evolução longa, de 10, 20, 15 anos, sem problema nenhum. Então, isso não é uma coisa atípica. Eu acho que corrobora o que o Evandro falou. E eu ainda ficaria com uma última coisinha, que eu acho que foi jogada no lixo, mas eu não jogaria. Porque é um caso complexo, e se eu entendi o que o Cláudio Tinoco disse aqui, apesar de tudo aquilo que a gente discutiu, eu ainda gostaria, eu acho que não estou dizendo que é, mas eu queria o descarte final
da doença da coronária anômala. Eu acho que dentro da estrutura do caso, eu não estou dizendo que seja, eu acho que não é. O OSH, você não vê bem o OSH? Eu não vi esse exame, mas mesmo assim o padrão seria angiotomo. Mas a gente não investiga normalmente de rotina, não. A gente não investiga de rotina. A Rosa está batendo aqui na tecla que então, só para perseguir, né, Rosa? Só para a gente, acho que a doutora Rosa tem toda razão. Só para a gente fazer, vamos dizer assim, a coisa de forma científica, vamos dizer, corretamente. Quer dizer, aquela hipótese não pode ser, eu acho que não é, eu acho que ela tem que ser descartada com uma alta acurácia. Alta acurácia, angiotomo de coronária. Rosa, quando não existia angiotomografia nesses casos, o que você fazia? CAT? A gente fazia o cateterismo e o ortograma. Não precisava nem injetar nas coronárias. Pode ser. Como a gente tem uma criança agora que tem uma mega fístula da coronária, que a gente diagnosticou também a gente achou que o coração está um pouco aumentado e fomos ver, ela tem uma fístula enorme da coronária da descendente anterior para o ventrículo direito. Então, a gente acaba tentando ver as coronárias sempre, mesmo que um caso desse tá parecendo ter evoluído mais para um quadro inflamatório, mas eu acho que não pode jogar um exame no lixo, como ele falou. Eu acho que tem que descartar. Mas eu acredito que não é. O meu ponto era mais para diferenciar a cardiomiopatia mesmo da cardiopatia inflamatória específica. Luiz Antônio. Marcelo, primeiro que a investigação que está em curso, magnificamente bem conduzida, seguramente vai encaminhar esse paciente para biópsia endomiocárdia. Indubitavelmente, é um exame que vai agregar muito valor, não somente ao diagnóstico, mas ao prognóstico do paciente, baseando um racional de tratamento. Não vou insistir, porque já foi bastante explorado, a definição da anatomia coronariana, não hipoteticamente, mas de forma definitiva. Então, a angiotomografia me parece um exame indispensável e dentro de tudo que essa criança, esse adolescente já realizou, esse é um dado que me pareça bastante razoável. Eu não me lembro de ter observado sorologia para Chagas. Negativo. Tem Chagas? Tem Negativo. Chagas. Ok. O meu último comentário é em relação à discrepância do estágio evolutivo da IC, desse adolescente, com a classificação funcional New York Heart Association. Como tudo isso se inicia aos 4 anos de idade, e ele tem 14, eu observei muito bem o último exame físico aqui descrito. Uma frequência respiratória de 19, um BNP que varia de 230 a 550, um galope com terceira bulha, 45 quilos. A minha impressão é que essa classe funcional não traduz efetivamente o perfil funcional desse adolescente, de maneira que, se a gente quiser avaliar de fato essa classe funcional, uma ergoespirometria me parece que seja muito bem indicada. Apenas para descaracterizar o que parece ser uma classe funcional 1, eu não acredito que seja. Objetivamente, parece que eu estou vendo a criança aqui na minha frente, taquidispineica, com 19 incursões por minuto, batendo a 104, terceira bolha, emagrecida, enfim, eu acho que essa classe funcional não espelha o real momento funcional do adolescente. Mas a biópsia endomiocárdica me parece absolutamente indispensável nesse momento. Evandro? A gente tem que seguir em direção à biópsia. É óbvio que a gente vive hoje uma época que a doença da moda é a sarcoidose, embora não seja comum em criança. Mas toda vez que você encontrar déficit perfusional, áreas de fibrose em alguém com uma miocardiopatia, a gente pensa nisso, né? Então, sarcoidose, doença granulomatosa no coração, deve ficar sempre, não é, no nosso radar, porque essa é uma doença que a gente está começando a ter diagnóstico e eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui várias vezes, quer dizer, nenhum paciente que tenha uma doença miocárdica ele é indigno a tal ponto de não ter uma ressonância cardíaca feita pelo nosso grupo aqui, o Rochite Omarino. Mas hoje, em 2016, se a gente encontra uma doença miocárdica e ainda não invadiu para a biópsia e não consegue entendê-la, ele também merece um PET com glicose. Então, a sarcoidose é uma grande doença, assim como é a amiloidose no extremo
na idade, mas a sarcoidose na criança, a gente está começando a fazer mais esse diagnóstico de doença miocárdica e de evoluindo lentamente. Então, se a gente não está entendendo o que está acontecendo e tem alteração isquêmica, fibrose, pensa em fazer um PET com glicose. André? Bom, Marcelo, parabéns. João, parabéns aí pela apresentação. Eu queria fazer um raciocínio um pouquinho crítico em relação à tomada de decisão. A gente está frente a um caso de 10 anos de evolução. Um paciente que vem piorando progressivamente, inquestionavelmente, vem sendo tratado para insuficiência cardíaca, e apesar do já chamada atenção de que existe uma dissociação clínica, imagem e exames complementares, sem dúvida nenhuma existe uma piora desse paciente nos últimos 10 anos. A pergunta que eu me faço frente a esse questionamento que está sendo colocado aqui, se vamos à biópsia endomiocárdica, ou que caminho vamos seguir, eu queria, na realidade, fazer uma outra pergunta. O que é que nós temos a oferecer a esse paciente, do ponto de vista terapêutico, na dependência do que esses exames, seja a biópsia endomiocárdio, seja o PET com glicose, seja o que quer que venha a ser, ou a tomografia ou o cateterismo, que pode trazer efetivamente algum tipo de melhora a esse paciente. Porque é lógico que nós, na condição de médicos, sempre vamos querer correr atrás do diagnóstico, estar perto da inovação. Mas é preciso que a gente lembre que o discurso que a gente faz aqui semanalmente é que o cuidado é centrado no paciente, nem na doença e nem no doutor. Então a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer, e algumas eu já sei a resposta, existe espaço para, se buscar anomalia de coronária, frente à probabilidade clínica, e depois dela, se a perspectiva de intervenção é capaz de me trazer uma melhora efetiva? Será que a biópsia endomiocárdica segue esse mesmo caminho? Esse resultado pode me diferenciar um tratamento para miocardite ou para qualquer outra doença miocárdica que eventualmente possa, neste momento, não é na doença, mas neste momento, agregar algum tipo de melhora a esse paciente? Porque, na realidade, nenhum dos procedimentos que está se sugerindo, ele é absolutamente inócuo. Então, o que a gente tem que pesar estas informações vão mudar em que a minha conduta terapêutica, visando levar a este paciente ou uma melhora na qualidade de vida ou uma melhora na quantidade de vida, que são as duas únicas coisas que importam na tomada de decisão médica. Luiz Antônio. André, sem polemizar, eu responderia também sem ser simplista, com sim. A insuficiência cardíaca é uma síndrome, e esse jovem vem sendo conduzido em tratamento sindrômico há 10 anos. Se nós tivermos um dado etiopatogênico, isso pode ser ou não o divisor de águas, eventualmente, em relação à morte ou à própria cura. Essa é a pergunta. Eu não me posicionei. Eu contra-perguntei. Eu quero saber se cada um dos procedimentos propostos vai agregar valor para que esse paciente possa se beneficiar da estratégia diagnóstica frente ao tratamento que nós vamos poder oferecer a ele. É custo-efetividade, é efetividade clínica que eu estou falando. Eu não estou falando de curiosidade médica. Eu estou falando de efetividade clínica. Uma coisa é curiosidade médica, a outra coisa é efetividade clínica. Sim, sim. Bom, então, seguindo essa linha, o que aconteceu? Esse doente veio encaminhado com uma piora recente da função ventricular. Então, justamente por não se ter diagnóstico, e tudo isso foi pensado, o que essa criança tem? O que se tem claramente perdeu metade da função ventricular em julho. E tem 4 meses de evolução. Então, de acordo com o que tem na literatura, eu preciso biopsiar, tanto pela sociedade europeia quanto pela brasileira, para tentar dizer se eu posso oferecer alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, basicamente, tanto pela sociedade europeia e pela brasileira, né? A europeia, basicamente, mais enfática em todos os casos, e a brasileira, no que se encaixa mais no nosso caso, né? Que seria um quadro de IC com início mais de 3 meses e menos de 1 ano,
e sem causa definida e sem resposta à terapêutica padrão, estaria indicado a biópsia. Tudo bem com um nível de evidência questionável, mas, pelo menos por opinião de especialista, estaria indicado. Não. Evidência C. Não é questionável. C. C está prontinho lá. É a opinião de especialista. Sim. Exatamente. É isso aí. Então, basicamente, né, a biópsia, o que se preconiza, né, é que tenha tanto análise histológica como imunohistoquímica e biologia molecular, e a genética em casos específicos para tirar alguns casos de dúvida. Né? Então, basicamente, aqui foi a biópsia do paciente. Preste aqui, por favor. Então, frente a isso, chegou o resultado. Estudo, estamos em novembro. Então, o estudo aconteceu ainda esse mês. Chegou o resultado da biópsia, e a biópsia, pela imunohistoquímica, ela mostra um processo inflamatório ativo nesse doente, em fase subaguda de evolução, sugerindo os 4 meses que foi informado da patologista. Quem é esse serviço de patologia? É do Charité, é o maior serviço de patologia da Europa, fazem 6.000 biópsias ano. Então, é a patologista com a supervisão dos Schultheiss. Então, o que ele vê é a presença... Embaixo. A presença de aumento de linfócito, sem alteração de perfurina, com a expressão de OHLA, como é que eu passo aqui? A setinha para o lado. Se vocês forem ver, o HLA é essa coisa vermelhinha. Então, por isso a imunohistoquímica, porque pela histologia tem linfócito, mas não tem muito linfócito. Já está migrando para a fase crônica, cardiomiopatia inflamatória crônica ativa. Ele está sustentando uma resposta mediada por autoanticorpo, o linfócito B. Então, quando ele vai para a análise histológica, confirma a suspeição da imunohistoquímica, porque aqui no Brasil nós só teríamos isso. Então, o INCOR agora está fazendo a análise imunohistoquímica. E pela análise histológica, ele mostra que há uma substituição de tecido miocárdico por fibrose, com infiltrado linfocitário, já provavelmente em fase subaguda de evolução. Quando vai para a biologia molecular, o que ela encontra na biologia molecular é uma contagem de eritrovírus baixa. Você considera para a cardiomiopatia acima de 500 por microgramas por tecido. Foi 148 a contagem do eritrovírus. Então ele não considerou, ou então já estaria numa fase de controle da infecção viral, mas não que existiria uma agressão viral aguda no momento ocorrendo. Pode ter sido que há 4 meses atrás ele tinha 700 de eritrovírus, não se sabe. A conclusão... Não, perdão. O sumário que deu uma miocardite em fase subaguda e a sugestão por eles lá que fosse iniciado imunossupressão para esse paciente. E seguindo o sistema preconizado por Frustas. Então, quando ele veio de lá, ele veio com a proposta de tratamento clínico, esse paciente. Ele lá estava sustentando o tratamento clínico e o ventrículo indo embora. Então, a pergunta é... Bom, eu já estava respondendo a pergunta. E aí o racional do que o André perguntou. O que a gente tem a oferecer esse doente? Tem um fluxograma. O fluxograma, que ou ele tem inflamação ou não tem inflamação. Se tem inflamação, tem vírus ou não tem vírus. Então ele tinha inflamação com pouco vírus. Se tem inflamação com pouco vírus, provavelmente doença autoimune. E a carga genômica dele não abraçou sarcoidose, eles fazem a genética, não abraçou células gigantes, então ficou como doença autoimune ou uma cardiomiopatia inflamatória autorreativa, onde o tratamento seria a indicação de imunossupressão por nível 2A, classe 2A nível B, e uma indicação direta pela europeia. Qual seria o tratamento? Seria azathioprina com metilprednisona. Então, é isso que a biópsia dá, respondendo o que o André perguntou. Porque se fosse célula gigante, poderia ser, eu posso tentar segurar a história natural até transplantar. Se fosse sarcoidose, como o Evandro salientou, a biópsia ainda é o melhor método diagnóstico para a presença da sarcoidose. A atividade é o PET, mas a presença é a biópsia. Então a biópsia abre janelas, dependendo da fase da doença, de oferecer algo a mais para o coração que está indo embora, que já havia tratado com beta, que já havia tratado com IEC, diurética e espironolactona, e continua perdendo função ventricular esse doente. E esse é o estudo. É um estudo sério de casos. É o que tem, e é o que se baseia toda a literatura.
Pegou paciente vírus negativo, foi imunossuprimido. O paciente que tinha vírus negativo e imunossuprimido, ao final de 6 meses, 90% melhorou a inflamação. Embaixo, quem continuou o tratamento clínico? Quem continuou o tratamento clínico, 90% tinha piora do coração, mantendo a inflamação. Então, quando olha o eco, melhora e piora, aqui está. Quem foi imunossuprimido, olha a fração de ejeção igual desse paciente. 26%. Pulou para 45%, sendo que nesse estudo aqui, os doentes tinham mais de 3 meses de doença. A média era 6 meses de doença. Foi aí que nos estimulou ainda mais. É um doente, aqui então, com 6 meses tem essa melhora, então talvez possamos oferecer algo a mais. Talvez. Né? E essa é a experiência aqui do hospital. Que de 34 doentes, 75% respondem a imunossupressão. Com corticoide. E azatioprina. Então, basicamente, agora o paciente continua se referindo ao sintomático, vem mantendo uma frequência um pouco mais alta, está medicado com losartana, né, hidroclorotiazida, associação, bisoprolol e aldactone. E o tratamento proposto, né, de imunossupressão é o que orienta, né, foi o que foi feito nesse estudo, que seria 2 mg por quilo dia de azatioprina por 6 meses, então para o peso dele, basicamente 50 mg de dose em dose, e prednisona 1 mg por quilo nas primeiras 4 semanas, né, que a gente passou para 45 mg por quilo dia, dividido de 12 horas, e nas semanas subsequentes, né, do 2º ao 6º mês, passaria para 0,33 mg por quilo, né, que para ele 15 mg por dia. Para não frear adrenal durante a noite, porque isso foi demonstrado há 50 anos atrás. O corticoide deveria ser dado em dose única matinal para que de noite a adrenal do próprio paciente, ainda mais quando ele é jovem com 14 anos, que a suprarrenal dele não fique abafada e zerada durante o resto de vida. E esse negócio de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas para corticoide, isso pelo tempo que eu tive lá na América, não se fazia, não. Nós seguimos só o mesmo protocolo do estudo que teve benefício. Eles mandam fazer de 12 em 12. Nós vamos replicar aquilo que... Não, mas a razão fisiológica é muito importante. Eu concordo plenamente com sua colocação. Nós só replicamos a terapêutica do estudo TIMIC. Que a gente queria tentar alcançar o mesmo resultado que a gente fez. Fomos ver qual foi o esquema terapêutico proposto, e o esquema terapêutico proposto foi esse. Inclusive pelo próprio Charité também foi esse, do grupo da Alemanha. Também esse o mesmo esquema que a patologista lá propôs, segundo o protocolo deles. E não bloqueia? Então, esse é o follow-up, que esse doente estamos começando, tem já 14 dias de imunossupressão. Obviamente, como foi o outro caso, na próxima sessão a gente vai trazer o resultado. Isso tudo está dentro desse mês. E esse é o follow-up proposto. Eu queria só fazer um comentário e te parabenizar, Monteiro. Eu acho que o que o André salientou é extremamente importante. Não é? Quer dizer, a gente tem que construir e trabalhar do ponto de vista de medicina baseada em evidência. E existem áreas, não é, cinzentas, que a gente tem que ter investigação, medicina translacional e principalmente, não é, isso que você trouxe aqui, são casos que centros de excelência, com certeza o maior centro de biópsia de miocardite do mundo está lá na Europa, eles que têm essa experiência, eles usam essa metodologia, e é fronteira, né? É fronteira. E que nós temos a honra de poder ter essa parceria que você, junto com o Luiz, está aqui, o Bruce, conseguiram trazer para a gente. Então aqui a gente está à frente de São Paulo, lideramos a América Latina em usar a biópsia no miocárdio, que é a experiência desse outro centro. Então, para esses casos refratários, que o paciente continua evoluindo mal, é muito importante que esses pacientes tenham um consentimento informado para fazer esse tipo de tratamento, porque esse tipo de tratamento ele não está na bula da prescrição, e é óbvio que juntar essa experiência com a ajuda do André nos seus estudos faz todo o sentido para a gente poder construir evidência numa área ainda anedótica, não é? Ou seja, que a gente tem alguns relatos de casos, tem algumas séries e que, obviamente, ao longo do tempo isso vai se consolidar ou não. E a Rosa foi muito perfeita ali, que a biópsia é algo que não é uma coisa do dia a dia de quem lida com crianças e adolescentes,
e, obviamente, o que a gente aprendeu aqui com a parceria com a Alemanha, que ela pode ser segura. Os nossos hemodinamicistas são brilhantes em relação a isso. Os acidentes nós tivemos no início da construção dessa série e o Arnaldo foi fundamental para isso. Doutora Rosa. O caso é muito interessante, é um aprendizado grande. Você realmente, a gente faz acompanhamento, a gente morre de medo, exatamente isso, a criança muda, a gente muda o trajeto. Eu acho que isso aí foi maravilhoso e agora vamos ver como é que ele vai responder. Depois, o importante é fazer, depois dar uma apresentação, daqui mais um ano, mais ou menos, para a gente poder saber isso, porque já que está com fibrose, não tem só processo inflamatório. Agora, é um aprendizado grande. A gente tem... Isso aí foi muito, muito atípico, quer dizer, mas muito interessante para a gente aprender. A senhora acha que talvez tivesse sido feita a biópsia 4 meses atrás, talvez tivesse mais resultados? Eu acho que uma criança que vinha, que com uma história dessa que de repente piora, e não é uma coisa seguinte, uma criança não tinha nada, de repente fez um processo inflamatório, é outra coisa. Ele tinha evoluído, foi evoluindo nitidamente, piorou muito. Então, provavelmente era a mesma doença. Entendeu? Então, agora, não sei nem se 4 meses antes, né, quando teria feito... Porque ele não estava sendo acompanhado com exames, mas ele não estava sendo direcionado. Estava se aceitando que era uma disfunção e acabou. Entendeu? Eu acho que isso é importante, porque ele estava com fibrose, não estava com processo inflamatório. Depois que a fibrose se instala, você vai trabalhar um pouquinho de inflamação, mas a fibrose não retorna. Bom, queria agradecer a presença de todos, em função da hora, e depois a gente traz o follow-up do caso. Muito obrigado a todos aqui.